Olá, gente. Vamos começar agora mais uma aula de termoquímica, estudando hoje a variação de energia interna de uma reação química e o trabalho realizado ou recebido por essa reação química. As reações químicas podem ser realizadas em um recipiente indeformável, isto é, de volume fixo, ou podem ser feitas em recipientes onde o volume varia. Quando a reação química é feita em recipiente de volume constante, você chama de variação de energia interna. Quando é feito a pressão constante, onde poderá haver variação de volume, você chama de variação de entalpia. Os calorímetros que apresentam volume constante são chamados de bombas calorimétricas. Bem, esse deve ser um vaso onde você coloca os reagentes. Em geral, você vai fazer uma reação de combustão, ou seja, vai colocar o oxigênio dentro daquele recipiente que já tem um volume definido. E a substância que vai reagir também é colocada lá dentro. Muito bem, acontece a reação. Essa reação libera energia e o calor que é liberado, ele é passado para o meio exterior. Mas o meio exterior é um vaso contendo água. Então quer dizer que esse calor que é liberado na reação é usado para aquecer a água. E pela variação de temperatura da água, você sabe quanto de energia a água recebeu proveniente daquela reação, e aí nós conseguimos determinar qual é o calor que aquela reação liberou. Bem, esse é o princípio do funcionamento de todos os calorímetros. Ocorre a reação, libera calor ou absorve, e observa-se qual foi a variação da temperatura em volta daquele vaso onde está ocorrendo a reação. Aí você tem um desenho de uma bomba calorimétrica. O vaso pequeno, ele contém lá o oxigênio e a amostra que vai ser queimada, que vai reagir. Depois você tem dois eletrodos que devem passar uma faísca que provocará a reação química. Um agitador, porque na hora que libera calor, o calor é liberado primeiro nas proximidades desse vaso. Então esse agitador deve distribuir as moléculas de água que recebem o calor por todo o meio ambiente. Então, todo o ambiente aquoso deverá ter a mesma temperatura. E o termômetro, ali presente, vai estar marcando qual foi a variação de temperatura ocorrida. É lógico que a água que você coloca é sempre a mesma quantidade, porque esse é um equipamento onde tudo vai acabar se repetindo, só muda a substância que vai reagir. Porque a água, o recipiente, o termômetro, o agitador, todos eles vão acabar recebendo o calor daquela reação. Então, você deverá saber qual é a capacidade calorífica desse calorímetro. Lembrando que a capacidade calorífica do equipamento informa qual é a quantidade de energia que ele recebe para elevar de 1 grau todo o sistema. O calor liberado na reação aumenta a temperatura da água, das peças metálicas e tudo. Então, existe uma capacidade calorífica do calorímetro. Bom, isso vai facilitar um pouco as coisas, mas tem que tomar um certo cuidado, porque em certos exercícios, a capacidade calorífica dada só se refere à capacidade calorífica das partes metálicas, ou só se refere à água, e outras vezes se refere ao conjunto inteiro. Bem, o ideal é que sempre se refira ao conjunto todo. Vamos examinar então um primeiro exemplo. Ele diz o seguinte: (0,004 mol de um composto foi queimado numa bomba calorimétrica, cuja capacidade calorífica C é igual a 5.000 joules por Kelvin. Sabendo que a temperatura passou de 25 graus para 27 graus Celsius, calcular o calor liberado pela amostra. B. A variação de energia interna por mol do composto. Muito bem. Então ele quer saber qual é a variação de energia que ocorreu e a variação de energia interna expressa por mol, o delta U da reação.
Resolvendo. Primeiro passo. Qual foi a variação de temperatura ocorrida? O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vai ser igual a 27 menos 25, que vai ser igual a 2 graus Celsius, que é igual a 2 Kelvin. A variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Chamando o calor liberado de QV, porque é o calor que foi liberado a volume constante. É igual a capacidade calorífica vezes o ΔT. A capacidade calorífica desse recipiente é 5.000 joule por Kelvin. Ou seja, cada aumento de 1 Kelvin corresponde a um acréscimo de 5.000 joule. Então vai ficar 5.000 vezes 2, que vai ser igual a 10.000 joules ou 10 quilojoules. Bem, agora você já sabe então qual foi a quantidade de calor que foi absorvida pelo calorímetro, ou seja, o calor liberado na reação. Mas essa quantidade é referente a 0,004 mol, ou seja, 0,004 mols, quando sofrem a combustão, produzem 10 kJ de energia. Para saber por mol, então você vai fazer uma regra de 3. Então, em 1 mol, o calor liberado seria X, ou seja, 2.500 kJ. Resposta. Qual foi o calor liberado? A primeira pergunta. 10 kJ. Qual é o calor liberado por mol? 2.500 kJ por mol. Logo, para calcular a variação de energia interna, basta fazer a experiência no recipiente de volume constante. Aquele calor liberado ou absorvido é a variação de energia interna da reação. Vamos agora calcular o trabalho de uma reação química. Então, na hora de calcular o trabalho, você vai ter os reagentes dentro de um recipiente e esse recipiente vai ter a tampa móvel. E sobre a tampa existe um peso que exerce uma pressão constante o tempo todo, porque aquele peso não vai sair de cima dessa tampa. Por exemplo, na reação de decomposição do etano gasoso, ele vai se transformar em acetileno, C2H2, mais 2H2. Então, quer dizer que essa reação vai ter uma variação do número de moléculas. De cada molécula de etano, surgem 3 moléculas. Uma de acetileno, C2H2, e 2 de H2. Quer dizer que no total de uma molécula original, você obtém 3. Como vai aumentar o número de mols? Então, logicamente, o volume vai aumentar. Porque a gente sabe dos gases que quanto maior a quantidade de moléculas, maior o volume ocupado, desde que seja a mesma pressão e temperatura. Muito bem. Então você faz essa experiência começando a 25 graus, mesmo que você tenha que aquecer para a reação ocorrer, depois você volta a 25 graus e mede qual foi a variação de volume. Então você volta à temperatura de 25 graus e aí você vai observar que o volume ficou maior, só pode ter ficado maior se o número de mols aumentar. Então você vai calcular o trabalho assim, é a pressão externa, a pressão de oposição, vezes o ΔV. Muito bem. Como é que você calcula, então, o trabalho? É assim, a pressão externa vezes o ΔV. Mas o ΔV, ele depende de 2 fatores. Depende se houve variação de número de mols ou se houve variação de temperatura. Se a temperatura ficou constante, então o trabalho se calcula assim. PΔV é igual a ΔNRT. E se o número de mols ficou constante, mas quem variou foi a temperatura, então o trabalho você vai calcular assim, NRΔT, para o número de mols constantes. Mas a gente sempre vai ter a temperatura constante, o que vai interessar é a variação do número de mols. Então, qual foi a variação do número de mols nesse exemplo? Bom, dessa reação saiu de 1 mol passou para 3, quer dizer que a variação foi de 2 mols. Então, o trabalho vai ser igual a ΔNRT e a temperatura 25 graus. Vai ser 298 Kelvin. O R é 8,3 joule por Kelvin por mol. Conclusão, o trabalho realizado vai ser igual a 2, variação de número de mols, 2, vezes o R, que é 8,31, vezes a temperatura, que é 298. Isso vai ser igual a 4.952 joules. Quer dizer que esse foi o trabalho realizado. Bem, aqui nós temos uma pequena observação, que quando o volume aumenta, fica evidente que as moléculas estão empurrando aquele peso, quer dizer, está realizando o trabalho. Porém, existe uma convenção que diz o seguinte, se aumentou o volume, o trabalho é positivo. Mas uma outra convenção diz assim, se aumentou o volume, o trabalho é negativo. Normalmente essas perguntas vêm assim, qual é o trabalho realizado em módulo? Exatamente porque a gente não sabe qual é a convenção que o examinador vai estar utilizando. A gente vai usar a convenção do seguinte, se aumentou o volume, realizou o trabalho e a gente vai usar o valor positivo. Então, nesse caso,
o trabalho vai ser igual a mais 4.952 joules. E agora vamos fazer o cálculo da variação de entalpia. Bom, então vamos colocar as coisas da seguinte maneira. Quando você mede a volume constante, a variação de energia, você vai medir a variação de energia interna, o ΔU. Quando você faz a pressão constante, aí você vai determinar o ΔH da reação, a variação de entalpia da reação. Então quer dizer que a variação de entalpia é igual à variação de energia interna mais o trabalho realizado. Tudo bem? Vamos agora fazer um segundo exemplo. Exemplo 2. Diz assim: 0,2 mols de propano, C3H8, foi colocado em uma bomba calorimétrica. Veja bem, bomba calorimétrica é a volume constante, cuja capacidade calorífica é igual a 98 kJ por grau Celsius. Isto é, cada variação de unidade equivale a 98 kJ. Realizada a experiência, a temperatura do calorímetro subiu 5 graus Celsius. Então, considerar a temperatura de 25 graus para o cálculo do trabalho. Dada a reação, né? C3H8 mais 5O2 vai dar 3CO2 mais 4H2O líquido. Veja bem que a água está no estado líquido aí, tá? Aí fala assim, qual a energia total produzida na reação? Qual a variação de energia interna em kJ por mol de propano? O ΔU da reação. Qual seria o trabalho caso a reação ocorresse em calorímetro a pressão constante? E, finalmente, qual é o ΔH da reação? Dados, massa molar do propano é 44 gramas por mol e o R é 8,31 joule por Kelvin por mol. A primeira coisa que você faz é o seguinte, você sabe que nessa reação houve a variação de 5 graus Celsius. Então, realizada a experiência, a temperatura do calorímetro subiu 5 graus Celsius, é o que diz o enunciado. Então, quer saber qual foi o QV, qual é o calor medido a volume constante? Vai ser igual a C, que é a capacidade calorífica do calorímetro, vezes o ΔT. Então, vai ser igual a 98 vezes 5, que vai ser igual a 490 kJ. Segundo cálculo, variação da energia interna por mol. 0,2 mol equivale a 490 kJ liberados. Então, se você tivesse 1 mol, isso iria corresponder a X kJ. X vai ser igual a 2.450 kJ. Conclusão. Cada mol desse composto, do propano, libera, na queima, 2.450 kJ. Como libera, então, é menos 2.450 kJ por mol. Vamos agora verificar qual foi a variação do número de mols dessa reação, examinando os coeficientes da equação. 1 C3H8 mais 5O2, tudo gás no início. Então, quer dizer que no início você tem 1 mais 5, 6 mols de substâncias gasosas. E ao final tem 3 mols de CO2 e 4 mols de água líquida. Bem, se a água é líquida, sólidos e líquidos têm um volume desprezível em relação aos gases. Então, você vai somar apenas as substâncias gasosas. Do lado dos produtos, são 3 mols de CO2, ou seja, número de mols dos produtos, 3. E o ΔN vai ser esse aqui. 3, né? Número de mols dos produtos menos número de mols dos reagentes. Ou seja, vai ser 3 menos 6, que vai ser igual a menos 3. Quer dizer que o volume reduziu. Quer dizer que o sistema recebeu o trabalho. Calculando o cálculo do trabalho. O trabalho vai ser igual a ΔN-RT, a temperatura é 298 Kelvin. Então, o W vai ser igual a ΔN menos 3, o R 8,31 e a temperatura 298. O trabalho recebido nesse caso vai ser igual a 7.429 joules. Quando eu falei recebido, quer dizer que o sinal está subentendido, vai ser menos 7.429 joules, ou 7,4 kJ por mol. Bem, finalmente, qual vai ser a variação de entalpia? A variação de entalpia vai ser igual a ΔH igual a ΔU mais trabalho. É a variação de energia interna mais trabalho realizado, ou recebido. Então, vai ser igual a ΔH vai ser igual a menos 2.450 mais menos 7,4. ΔH vai ser igual a menos 2.457,4 kJ por mol. Então, para calcular o ΔH,
Você calcula o ΔU e o trabalho teoricamente calculado baseado na variação do número de mols. Finalizando. A experiência numa bomba calorimétrica, você mede o ΔU, variação de energia interna. E o trabalho, você mede pela variação do número de mols e considere a temperatura constante. Trabalho é igual a ΔNRT, então ΔH é igual a ΔU mais trabalho. Tá certo? Último detalhe, quando a experiência é feita em frasco aberto, quer dizer que a pressão que há sobre aquele frasco é a pressão atmosférica e é constante o tempo todo. Tá bom? Hoje é só. Vamos fazer um pouco de exercício.